Larissa, fica comigo que a gente tem uma outra entrevista importante neste momento do fato eleitoral que mexeu com a semana. Hora de entrevista aqui no Bastidores CNN. A gente recebe nos nossos estúdios aqui de Brasília o presidente nacional do Democracia Cristã, o ex-deputado federal João Caldas. Deputado, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Os senhores movimentaram o cenário eleitoral com essa possível candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, agora à presidência da República, no lugar de Aldo Rebelo. Conta pra gente como foi esse processo de substituição para a escolha de Joaquim Barbosa. Olha, eu vou sintetizar. Você vai para uma Copa do Mundo e vai deixar o Neymar jogar, vou deixar o Neymar no banco. Então nós temos na nossa seleção o Joaquim Barbosa, que é o nosso Neymar. Então não tem nem o que se explicar. Então não tem, a substituição veio pelas pesquisas, veio pela performance eleitoral. O tempo que ele teve, 8 meses de exposição na mídia de entrevista, e as pesquisas, por exemplo, a do Atlas hoje não pontua. Então, o que era óbvio, o que é lógico, é a substituição. E por Joaquim Barbosa. Então, é o que eu te falei. Você tem Neymar e vai deixar o Neymar no banco ou botar o Neymar para fazer o gol? Ah, isso é uma resposta simples. Todo partido faz isso e todas as pessoas que precisam tomar decisão tomam as decisões mais acertadas, e essa para o partido foi a mais acertada. E agora, como o senhor tem lidado com Aldo Rebelo? Aldo Rebelo tem falado, inclusive, de recorrer à Justiça Eleitoral para evitar que ele não seja o candidato. O senhor considera que há alguma possibilidade ainda de reversão desse quadro? Olha, quando ele entrou, ele veio pelo ex-deputado Vacareza e pelo ex-deputado Márcio Junqueira, que me procuraram para que colocasse ele como pré-candidato. E eu digo, ok, se ele não tiver bom desempenho, nós vamos o substituir ou fazer alguma coisa. Ainda não estava afiliado ao Democracia Cristã o ministro Joaquim Barbosa. Depois da filiação do ministro Joaquim Barbosa, eu já vendo a intenção de voto, as pesquisas, começamos a construir a candidatura do ministro Joaquim Barbosa. E aí fizemos pesquisas qualitativas, fizemos tecnicamente, conversamos muito, dentro de uma conversa sigilosa, dentro de uma coisa prudente, só que o Fábio Zanin da Folha vazou, soube e vazou. Então a gente não podia negar que nós estávamos trabalhando a outra candidatura. Não é nada pessoal. É uma decisão política acertada. Haja visto a repercussão que deu internacional. O ministro Joaquim não para de receber ligações do Brasil e de fora do Brasil. Então nós temos a oportunidade de ter um grande brasileiro disposto e apto a disputar a presidência da República. Vou lhe dar um exemplo. Todo mundo fala em mudança. E está sendo muito falado, hoje entrou na pauta política, o STF. O próximo presidente vai indicar 4 ministros do Supremo. E a mudança começa por aí. Imagine a classe jurídica, os doutores, os professores, os catedráticos, a Ordem do Brasil, as seccionais da OAB, o mundo jurídico, o mundo econômico, atrás de segurança jurídica, de homens independentes no Supremo Tribunal Federal, com outra postura. Imagine a qualidade destes ministros que vão ser escolhidos pelo Joaquim Barbosa. O critério que ele vai escolher, o conhecimento que ele tem, a independência que ele vai ter, e vai botar lá ministro que não vai dever favor a ele não vai pedir nada a esses ministros, e ele vai nomear ministros. Então, há uma diferença muito grande. E começa a mudança por aí. Essa é muito fundamental. Você não pode ter, hoje, a indicação de ministro... Fulano falou com Cicrano, Cicrano falou com Cicrano, apaga o incêndio de Cicrano, faz aquilo com Fulano. Virou uma coisa fora do comum, isso não é normal nas instituições. Então, o ministro Joaquim Barbosa, ele vai organizar o Brasil.
a interdependência dos poderes, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, cada qual fazendo o seu papel, cada um cumprindo o seu mistério, sem interferência um do outro. Hoje, se aprova uma matéria no Congresso, por unanimidade, vai um ministro da liminar e derruba. Como é que você viu isso? Um Supremo que proíbe nomeações de ministros, de delegados. As coisas estão invertidas, não é? A única coisa hoje que está valendo no Brasil escrita é o jogo do bicho. O cara vai lá, assinou, de tarde vai lá e recebe o prêmio. Isso tem valor. Porque legislação, lei, artigo, Constituição não tem mais nada, é a interpretação do momento, do dia e da hora. O Joaquim Barbosa ele vai chegar em um momento que o Brasil precisa de um brasileiro que tenha cultura, que seja humilde, responsável, não seja excêntrico, seja uma pessoa do bem, querida, amada, que passe a todos nós confiança, que passe a todos nós esperança. Você tem um país que 77% das pessoas não querem votar nem no candidato A, nem no candidato B. Eles estavam atrás de um nome e o nome chegou. Por isso, nós estamos procurando os outros partidos para compor, para fazer aliança, para que a gente consiga fazer um mutirão político, partidário, e um acordo com a sociedade civil e com o povo e os voluntários desse Brasil que já estão se chegando à campanha do Joaquim Barbosa. Presidente, vou chamar a nossa Larissa Rodrigues para fazer uma pergunta. Pois não. Presidente, boa tarde. O que a gente tem escutado é que essa decisão por Joaquim Barbosa veio depois de algumas pesquisas internas ali de intenção de votos, né, em que vocês compararam ele com o Aldo Rebelo. Teve isso? Qual que é a expectativa de vocês ao oficializar nas próximas pesquisas? Queria que o senhor falasse sobre isso. Não houve em nenhum momento comparação dele com o Aldo Rebelo. O partido fez 15 pesquisas qualitativas em 15 estados da federação. Em pessoal, nas pesquisas, as perguntas e as respostas. Quando botava a foto dos candidatos e a dele, automático, ele. Uma expressão assim, que lhe emociona. Então, a aceitação dele. Quando botava os candidatos, apareceu ele. E não foi em comparação. E quem tirou a candidatura, a pré-candidatura, foram as pesquisas, foi o desempenho eleitoral, nada pessoal. É como eu acabei de dizer, você tem um centroavante e o seu time está perdendo e você deixa o Neymar no banco ou você bota o Neymar? Claro que você vai botar o Neymar. E nós temos o nosso Neymar. Então, não é nada pessoal, foi tudo isso estratificado, com a luz da verdade, nada pessoal. E só que eu tomei um cuidado desta vez. A pré-candidatura do Aldo, quando foi apresentada pelo Vacareza e pelo Márcio Junqueira, os dois ex-deputados, com esse compromisso, se desse certo, continuava. Se não desse certo, tirava. Ora, apareceu o Joaquim Barbosa. Só que eu tive um cuidado agora. Eu ouvi o meu diretório, os meus convencionais, e por unanimidade é Joaquim Barbosa. Portanto, ele tem 100% de apoio do partido, de todos os membros da Executiva Nacional e dos convencionais. Ele vai ter todos os votos na convenção, na hora oportuna, quando a gente marcar a convenção, que isso vai começar do dia 20 de julho a 5 de agosto. Daqui para lá tem muito chão. Então, tem um calendário eleitoral e a natureza não dá saltos. Cada coisa no seu tempo, na sua hora. A hora agora é de dizer para o povo brasileiro que o pré-candidato Joaquim Barbosa é o pré-candidato da democracia cristã. E eu espero, faço um apelo para que os institutos de pesquisa, sabendo desta informação dada por mim, presidente do partido, e apoiada por todos os membros do Diretório Nacional, nosso pré-candidato é Joaquim Barbosa. Então, que os institutos de pesquisa já o coloquem nas próximas pesquisas.
Presidente, há alguma chance de Aldo Rebelo ser candidato a vice-presidente de Joaquim Barbosa? Olha, em política eu não discuto nada pessoalmente, nem com fígado. Não é? Nessas alturas da vida, nós somos o Partido Democrata Cristão, nós somos do perdão, da desculpa, de conciliar. Tudo pode acontecer, mas nós somos um partido pequeno, precisamos de alianças amplificadas. Então nós estamos procurando o PSDB do Aécio, estamos procurando o PMDB do Baleia Rossi, o Kassab do PSD, o Marcos Pereira. Ontem mesmo falei com Renata do Podemos. Eu estou conversando com a classe política, com os presidentes de partido. Por quê? Porque nós precisamos nos entender. Eu tenho acesso a eles, sou amigo deles, tenho história com todos eles, gosto do prestígio de amizade deles, graças a Deus, são todos amigos. Então, nós estamos conversando e há um longo tempo para conversar. Agora, o que eu sei é que o Brasil não quer essa guerra ideológica de fulano e de Beltrano. O Brasil quer um caminho, o Brasil quer um rumo, o Brasil quer ter alguém para pegar esta bandeira. E essa bandeira está na mão do Joaquim Barbosa, que pode servir a todos nós, ao futuro dessa nação, chamar o feito à ordem para que a gente tenha orgulho desse país. Você vê hoje os grupos de WhatsApp das famílias intrigadas, irmão com irmão, tio com tia. As famílias estão se intrigando porque um é de uma cor e outro é de outra. Ninguém está discutindo o Brasil. Temos que parar com isso. Então, vai chegar alguém para discutir o Brasil, propostas, futuro, a nanopolítica, a nova conjuntura internacional, a inteligência artificial, o novo modelo de governo, as grandes corporações, os grandes conglomerados, esses corporations, eles estão preparados para mandar no mundo. O governo não vai existir, quem vai mandar nos países, no mundo, é quem está controlando a IA. O microchip, vão dominar o mundo, então a gente tem que preparado para uma nova fase. Essa geração que vem aí tem que ter alguém que tenha conhecimento e independência para entrar nessa discussão do futuro. E é o Joaquim Barbosa. Estão discutindo agora pessoas, como que já se viu, você, com todos os problemas de um Brasil continental desse, você está discutindo pessoas. Por isso, Joaquim Barbosa, ele aparece, é uma luz que nós precisávamos, é uma bandeira que nós precisávamos nos agarrar. Ele não é um candidato de democracia cristã, ele é um candidato de todos nós. Ele apareceu, fez algumas ponderações prudentes, ele quer a mínima estrutura, a mínima garantia de caminhar, de ir para a rua sem sobressaltos, levar a mensagem dele humildemente. Ele é um homem recatado, um homem que cultua o anonimato, aprofundado nos livros, conhece o mundo, conhece a cultura do mundo, conhece tudo o que está acontecendo. Você pergunta a ele pelas guerras, ele sabe se colocar. Ele tem resposta para tudo, e respostas sucintas e inteligentes, porque a bagagem de conhecimento que ele tem é profunda. Então, é um homem que, quando na sabatina dele, lá no Senado, ele já defendia 12 anos de mandato para ministro do Supremo. 12 anos. Ele saiu com 11 anos e alguns meses. A outros me perguntam, mas por que ele saiu do Supremo? Ora, ele saiu porque ele é um filho de uma lavadeira, ele é filho de um pedreiro, ele é um homem que sofreu muito na vida, mas também usa isso para se vitimizar. E entrou no serviço público, nos cargos mais humildes, até chegar a procurador da República, depois ministro supremo, presidente supremo. Quando ele aposentou-se, ele tinha 42 anos de serviço público. Quem é que fica no serviço público esse tempo todo? Só quem, aquela chamada carreira de Estado, quer sair com 70, com 75, já falam em sair com 80, porque nenhum trabalhador quer trabalhar esse tempo todo, quer parar uma hora. Presidente. E ele parou com 42 anos de bons serviços prestados ao povo brasileiro.
para encerrar a nossa entrevista, o senhor mesmo disse, ele é um homem recatado, ele é um homem avesso ao público. Ele já foi cotado para ser candidato à presidência em 2018 pelo PSB, não levou adiante. O senhor garante que Joaquim Barbosa não vai desistir antes das eleições? Primeiro, ele garantiu ao senhor que vai até o fim? Não, Uribe, primeiro ele não é avesso ao público. Ser recatado, ser comedido, não quer dizer que diferente, seja avesso a ninguém. É o estilo de vida, um modo de viver, né? Aquele modo pacato. É um homem que vive na dele, né? Naquela época, ele tinha tensões. Quando ele deixou o Supremo, era outra quadra da história. Era outro momento e muitas coisas, né? Muitas variáveis fizeram com que ele analisasse e saísse. E quem sabe, até conjunturas partidárias, que tinha um grupo que tinha interesse que ele fosse e tinha outro grupo que tinha interesse que ele não fosse. Então ele tem que entrar confortavelmente, ele tem que entrar com todas as garantias mínimas. E é isso que nós estamos procurando fazer. Primeiro, levar ele ao conhecimento do povo. Primeiro, ele filiou-se dia 2 de abril, tem certidão, está aí no site do TSE, filiou-se. Ele mesmo se preocupou em pegar a certidão da filiação dele. Ele é um homem altamente cuidadoso, é o ministro supremo, né? Então não ia dar, na linguagem popular, bobeira alguma. Então ele está certificando de todas as coisas, se garantindo de toda essa mínima infraestrutura, porque a campanha dele será uma campanha franciscana, será uma campanha que o povo vai ajudar e o povo vai se engajar, os jornalistas, os médicos, os professores, juristas, os advogados, todos que têm esperança. Olha, a escolha do Supremo é uma coisa tão séria que um estudante de direito não pode sonhar em ser ministro supremo, de fazer doutorado, mestrado, se aperfeiçoar, de ter cátedra. Quer dizer, você vem do Largo São Francisco, vale nada. Você pode vir da Universidade de Glória do Goitá, que vai ter currículo para ir para o Supremo, no modelo de hoje. Então ele vai acender a chama dos juristas, da OAB, dos juízes, dos promotores, dos ministros do STJ, de todos que almejam um dia chegar ao Supremo. Eles vão se preocupar com o currículo, eles vão se preocupar com a imagem, com o serviço prestado ao Brasil, porque eles vão ter um presidente que vai ter um critério e um olhar numa escolha independente. Ele vai olhar quem é o jurista, quem tem um perfil, quem pode ir para ali, para depois ser independente, aplicar a lei ao pé da letra, sem dar satisfação a ele que o nomeou e mais a ninguém, só a Constituição, só o Brasil. Isto começa a mudança por aí. Agora, me perguntam, ele vai fazer campanha contra A, contra B, contra isso, contra aquilo? Não. Ele não vai fazer contra a nada disso. Ele vai dizer o que vai fazer, ele vai levar as propostas dele para o Brasil, programa de governo, ele não vai discutir pessoas de hipótese alguma. De hipótese, ele não tem nada contra ninguém, ele é um homem de um coração bom, de um papo leve, saudável, uma pessoa inteligentíssima. Agora, há de convir que a história dele faz com que ele se acautele de muitas coisas, não é? Então, ele é um homem prudente, ele é um homem resiliente, é uma figura humana excepcional. Agora, teve a coragem de novamente botar o nome dele ao julgamento popular. Só que, desta vez, ele pediu, eu quero a mínima estrutura para poder sair de casa e ir para as ruas. Eu vou às ruas, mas para ele ir às ruas e para conversar com a sociedade civil organizada e pegar essa pã da sociedade, ele precisa do mínimo, do mínimo e do mínimo. Então, é o que nós estamos atrás, do mínimo, para ele poder andar este Brasil afora. Compreendido. Nós conversamos com o presidente nacional do Partido Democracia Cristã, o ex-deputado federal João Caldas. Deputado, obrigado pela presença aqui no nosso Bastidores CNN, espaço sempre aberto ao senhor na CNN Brasil. Agradecer também a Tainá Falcão e o Theo Cury que viabilizaram essa entrevista. Obrigado. Obrigado e breve o ministro Joaquim, o pré-candidato, ele vai sair. Essas entrevistas, essa conversa, eu não chego nem quem sou eu para me comparar com ele. Então ele vai conversar com vocês, ele vai tomar conta ele é ele.
mas ele tem que sair. Quando ele sair, ele vai sair de corpo e alma. Só que ele precisa resolver essa questão partidária, essas coisas, a vida pessoal dele, arrumar as coisas dele, as coisinhas que ele tem para deixar tranquilo, para ele poder sair em paz para a campanha dele. Aí ele vai conversar com todos os jornalistas, com todo o segmento da sociedade, aí a agenda dele, aí ele vai tomar conta e vai ser uma beleza fantástica, porque vocês vão conhecer um Joaquim Barbosa que o Brasil precisa tê-lo. E espaço aberto a ele também aqui na CNN Brasil. Obrigado, presidente.